Bom dia, mais uma vez aqui, dando continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Ontem nós falamos a respeito de quando o povo peregrina 3 dias pelo deserto, chega a um lugar onde encontram águas amargas, um lugar chamado Mara, e ali Deus torna aquelas águas amargas em águas doces, né, potável, própria para o consumo, e sacia a sede ali do povo. E ato contínuo, Deus conduz esse povo a um lugar chamado Elim, cuja raiz no hebraico da palavra contém as mesmas letras do nome Elohim, que é uma pluralidade, né, que se refere à trindade divina, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ali nesse local, cujo nome contém a mesma raiz do nome Elohim, haviam 12 fontes de água, né, e 70 tamareiras, e a gente entendeu ali, escondido, um tesouro escondido na palavra de Deus, que 12 fontes se referia a uma fonte para cada tribo de Israel, porque Israel naquela ocasião era dividido por 12 tribos, e as fontes de águas são águas correntes, águas vivas, né, e cujo acesso se dá quando você entra então em Elim, né? E aí para você acessar fontes de águas vivas, você tem que se prostrar, né? E aí você se prostra diante de Elohim, diante de Deus, né? E bebe da fonte de água que é Jesus Cristo, né? Jesus falou que ele é a fonte de água viva que jorra para a eternidade. E ali as 70 palmeiras ao redor, né, que eram na verdade tamareiras, porque o nome na língua hebraica, no original, era tamar, de tamareira, e a palmeira de tamareira ela é frondosa, produz bastante sombra e contém a tâmara, né, que é um alimento, um fruto extremamente doce, que se produz mel, né, desse fruto e que serve de alimento. Então, quando você entra na presença de Deus, você tem fontes de águas vivas que jorram para a eternidade através de Jesus Cristo, e Ele mesmo te alimenta, né? E te sacia e te faz descansar à sombra do Onipotente. Então, dando sequência, no capítulo 16 de Êxodo, vai falar assim: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão
a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Até aqui. Então, o que acontece? Deus tira o povo da terra do Egito com mão forte e poderosa, libertando o povo da escravidão, levando o povo para uma liberdade nele. Durante a peregrinação no deserto, o povo é perseguido, Deus faz maravilhas, abre o mar vermelho para que eles passassem a pés seco, abate um exército inteiro que se lançou contra este povo. O povo não precisou nem pegar em armas, porque foi o Senhor quem aniquilou todo o exército que iriam contra eles. Ato contínuo, o povo chega do outro lado aí maravilhado. Moisés e Miriam cantam um cântico ao Senhor, entoam louvores ao Senhor, e aquela congregação percebe os feitos poderosos de Deus até então, as 10 pragas no Egito para tirá-los de lá com mão forte, depois a abertura do Mar Vermelho, e aí nessa peregrinação de 3 dias no deserto, o povo sente sede, fica morto de sede, Deus conduz eles a um lugar onde as águas eram amargas e não podiam beber das águas por causa do amargor, né? E aquele lugar era chamado de Mara por causa das águas amargas. E aí Deus mostra uma árvore a Moisés. Há quem diga, há estudiosos que digam que aquela árvore, ela tipifica a árvore da vida que estava lá no meio do Jardim do Éden, né, que foi protegida por Deus por 2 querubins, porque o homem e a mulher, né, no início, desobedeceram a Deus e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, para que o homem não se tornasse como Deus eterno, naquele momento, então eles expulsaram o casal lá e a sua família do Éden e protege aquela árvore. Mas há quem diga que aquela árvore no deserto, ela tipificava a árvore da vida, porque quando Deus manda Moisés cortar daquela árvore e jogar nas águas amargas, a água amarga se torna doce, potável. E aí vivificou a água, né? Deu vida. E aquela água, agora viva, ela vivifica aquele povo que estava morto, estava sedento, estava morto de sede. E aí eles revigorados, revivificados, Deus os conduzem até Elim, um lugar chamado Elim, cuja raiz hebraica é a mesma do nome Elohim, que se reporta à Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali Deus prepara nesse local, cuja presença dele era notável, 12 fontes de águas. Fontes de água são águas correntes, portanto águas vivas, própria para o consumo, e aí ali uma fonte para cada tribo de Israel, onde Deus então preparou também 70 tamareiras, 70 palmeiras, que o número 70 vai se reportar para a eternidade. Então, local de fontes de água viva que te conduzem para a eternidade, cujo nome é Elohim, que se reporta à Trindade, tudo isso tipificando a Jesus Cristo, que é a fonte de água viva que jorra para a eternidade. Jesus mesmo foi quem disse, a mulher samaritana, na beira de um poço que Jacó havia cavado, e ele pede água àquela mulher, aí a mulher fala, como você, sendo judeu, se reporta a mim, sendo mulher samaritana, primeiro, que na cultura judaica, uma mulher sozinha, um homem não podia falar com ela, se não fosse o esposo dela. E ela fala, como é que você sendo judeu? O judeu tinha atrito com os samaritanos, eles não se davam bem. E aí tem toda uma característica, todo um cenário ali contrário, né? Jesus não poderia falar com ela, ele sendo homem, ela mulher, ela estando sozinha. E pior ainda, ele era judeu, ela era samaritana, tinha intriga entre os dois povos. E aí ela fala, como é que pode isso, você sendo judeu, falar comigo e tal? Aí Jesus falou assim, olha, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der jamais sentirá sede. Aí ela fala assim, como você não tem
a caçamba para tirar água do poço, como é que você pode me dar água? Ele, se você soubesse quem te pede água, né, você me pediria, eu te daria de beber, né, te daria de beber a água viva, e você não teria mais sede. Então ela reconhece que ele era um profeta e ele pede para que ela vá à cidade, anuncia, ela prepara o caminho dele, a entrada dele naquele lugar. Mas, então voltando, Elim, né, vai reportar, vai figurar a própria pessoa de Jesus. E aí, o povo, depois de ter experimentado tudo isso, de ter percebido os cuidados de Deus, de ter percebido o poder de Deus, de saber que foi Deus quem os tirou com mão forte da escravidão, trazendo eles para uma liberdade em Deus, né? Ainda por mais que estivesse no deserto, por mais que o Senhor os tenha conduzido por um caminho mais longo, para que eles não desistissem, se fosse pelo caminho mais curto, pelas terras ali dos filisteus, eles não desistissem vendo a guerra, tendo que enfrentar exércitos ali, eles não desistissem se quisessem voltar para a escravidão. Então, Deus sabe a natureza do homem. Por mais que o povo estivesse escravo naquele lugar, eles tinham ali, olha a murmuração deles agora nesse momento, eles tinham ali as suas casinhas, tinham as suas panelas com carnes, tinha seu pão de cada dia, e aí não importa, eu estou sendo escorraçado, eu estou sendo forçado a trabalhar, eu estou morrendo de trabalhar ali de forma forçada, sendo pisoteado, esmurrado, chicoteado, mas não importa, mas eu tenho minha casinha, eu tenho o meu pão e minha carne para eu comer, então não importa que eu esteja escravo. E assim as pessoas estão aí escravas do diabo, escravas do pecado, mas estão satisfeitas. Por mais que estejam mortas nos seus delitos e pecados, separados de Deus, da eternidade, embora se diga a eles que eles, morrendo na condição de escravos, vão permanecer eternamente fora da presença de Deus, mas não importa, porque eles têm carne e eles têm pão para comer, e só importa esse momento da vida aqui, né, terrena, e eu não me preocupo com a eternidade, desde que eu tenha pão e carne para comer. E Deus, sabendo disso, Deus então, para que eles não desistam, leva eles para um caminho sim mais longo, para um deserto sim. Deus prepara o deserto para te fortalecer, para tirar a escravidão de dentro de você. Deus ainda fala que os estatutos, a lei dele, será por sinal na mão e na testa, para que esses sinais dele te marquem para a eternidade, te conduzam para a eternidade, porque o sinal é o estatuto, a palavra dele. Ele diz para ensinar os filhos de Israel nos estatutos e na lei deles, e isso seria por sinal na mão e nos frontais. A mente, tudo que você aprende te leva a conduzir, te leva a agir de uma forma. A mão simboliza trabalho, o que você vai realizar, o que você pensa, você fala, o que você fala, você faz. Então, Deus prepara o deserto para no deserto te ensinar, para no deserto se revelar para você, para no deserto te preparar. E aí o povo reclama. Primeiro reclama porque não tem água, que vai morrer de sede, depois aí Deus sacia. Agora reclama porque não tem carne, não tem pão, e Deus manda pão para eles. Mas o que acontece? O que eu quero falar com vocês aqui, nesse contexto do capítulo 16 de Êxodo. Deus te libertou da escravidão, do pecado e da morte? Se você reconheceu a Jesus como o Senhor da sua vida, se você confessou a Ele com sua boca, creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, você foi salvo do poder da morte, da escravidão, do pecado. Você foi salvo. Mas acontece que na sua jornada, você tem que continuar sendo salvo. Você foi salvo do poder do pecado e da morte. Você passou da morte eterna para a vida eterna. Mas agora, você tem que ajudar a Deus
a te salvar todos os dias da influência do pecado. Porque o que acontece? A nossa vida muitas das vezes se revela um deserto de provações, um deserto de dificuldade, um deserto de lutas, mas se você reconhece os feitos de Deus, porque Ele tem agido na sua vida, ainda que você esteja passando por dificuldade, por lutas, ainda que seus sonhos não tenham sido alcançados e realizados, mas Deus tem agido na sua vida. Ele tem mandado diariamente o pão para você comer. E Ele tem posto carne na tua panela. Ele tem te dado sustento. Por mais que você passe por dificuldade financeira, as suas contas estão pagas. E se elas não estão pagas em dias, a culpa não é do Senhor, porque Ele manda recurso. A culpa é sua, por sua má administração, por gastar mais do que você pode gastar. Se você aprender na palavra de Deus a administrar o seu dinheiro, tu não vai passar dificuldade, porque Deus te manda o sustento. Deus tem te sustentado. Agora, o que te faz permanecer na dificuldade, no deserto, são as suas reclamações, as suas murmurações, a sua falta de reconhecimento de que Deus tem te sustentado e a sua falta de gratidão. Esse povo ficou 40 anos no deserto. Por mais que o caminho que Deus os levou a trilhar tenha sido o caminho mais longo, mas segundo os sábios, segundo os entendidos, segundo os estudiosos, era uma caminhada de cerca de 4 meses. Mas Deus faz com que aquele povo permaneça ali. E a maior parte do tempo, ao entorno do Monte Sinai, do local onde Deus se revelou a Moisés, do Monte Horebe, ou Monte Sinai, onde Deus se revela a Moisés na sarça ardente. E Deus faz esse povo permanecer ali por conta dessa condição. E esse povo que saiu do Egito, os adultos, eles não entram na terra prometida por causa das suas murmurações. Eles morrem no deserto. E a descendência desse povo é que vai entrar com Josué e Calebe na Canaã, na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Na terra onde o povo vai experimentar e regozijar da sua liberdade. O quanto que você tem permanecido nas suas lutas por causa da sua reclamação? Quanto tempo ainda você pretende ficar nessas lutas? Quanto tempo ainda você vai reclamar? Quando você reclama da sua mãe, do seu pai, quando você reclama do seu marido, da sua esposa, quando você reclama dos seus filhos, quando você reclama do seu patrão, quando você reclama da sua vida, você não está reclamando das pessoas, nem das circunstâncias. Você está murmurando contra Deus. Porque Ele é quem tem te tirado da terra da escravidão, te trazido para uma terra de liberdade, por mais que no caminho, esse caminho seja tortuoso, seja um caminho onde há muitos perigos, muitas dificuldades, seja um caminho desértico, ainda que haja essa aridez toda, é um caminho onde a presença de Deus está continuamente com você e sobre você, onde Deus te dá o seu sustento, onde Ele traz sobre a sua vida provisões, onde Ele se manifesta, onde Ele se revela, onde Ele faz milagres, onde Ele realiza as suas maravilhas, os seus grandes feitos, e você não tem olhado para essas circunstâncias divinas na sua vida, você só sabe olhar para as dificuldades e murmurar e reclamar, e por causa disso você não consegue andar e avançar. Por causa disso você fica em círculos e não consegue sair dessa situação na qual você está. Por causa daquilo que você fala. A pior feitiçaria que tem, segundo a palavra de Deus,
são as maledicências. Tiago, o apóstolo Tiago, na sua epístola, ele vai falar sobre o poder da língua. A língua é um órgão pequenininho, mas que envenena o corpo todo. Capaz de matar o teu próximo. Palavras é pior do que uma arma de fogo. E às vezes a gente precisa experimentar dessas questões todas para que Deus venha nos dê uma chacoalhada para que a gente possa enxergar e entender tudo isso. E aí mudar de direção, mudar de sentido dentro de nós. A transformação é de dentro para fora. Você não vai conseguir mudar o mundo. Você não vai conseguir mudar a outra pessoa. Mas você consegue mudar a si próprio se você quiser. Então, olha para dentro de você. Vê o que está te faltando. Achegue-se a Deus. Medita na palavra dele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Prostra-se na presença do Eterno. Bebe das fontes de água viva para que você seja vivificado, transformado. Isso tem que ser diariamente, ato contínuo na tua vida, até que Jesus venha e você seja transformado à semelhança dele, e seu corpo seja glorificado, e aí a sua mente seja totalmente substituída pela mente de Cristo, onde você não vai mais chorar, nem ranger dente, nem passar por dificuldade, nem blasfemar e nem reclamar. Você precisa dessa transformação, mas isso é uma decisão sua. Deus não vai te obrigar. Ele vai te conduzir, ele vai se manifestar a você, ele vai te sustentar porque ele tem um compromisso. Você é propriedade exclusiva dele. Ele te comprou por preço, pelo sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. E você se tornou propriedade peculiar de Deus. Por isso, ele vai te sustentar, porque ele te fez filho dele por meio da adoção por intermédio de Jesus Cristo. Você não era filho, você era criatura apenas. Era oliveira brava, mas foi enxertado na verdadeira videira. E aí, por adoção, se tornou filho. E como filho, ele vai te sustentar. Ele vai te alimentar. Ele vai se manifestar a você. Ele põe diante de você os estatutos e a lei dele para que você ouça atentamente, para que você guarde isso no seu coração para não pecar contra ele, para que você atente na lei dele e ande de forma reta na presença dele, fazendo o que é justo, o que é bom, o que é correto. E aí, se você manifestar um coração grato, se você começar a reconhecer essas coisas, parar de reclamar e agradecer a Deus por tudo isso que ele tem feito, aí então ele vai te tirar desse deserto e te levar para a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra de descanso e de liberdade. E ele vai te fazer prosperar em tudo. Em tudo. Se você demonstrar um coração grato e andar na presença dele. A palavra de Deus diz, para a gente fechar aqui, anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito? Você quer ser perfeita? Ande na presença de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Anda na presença de Deus. Anda com Ele. Quando você acordar, agradeça a Deus porque você abriu o olho. Sabe como é que você chama o dia de hoje? Presente. Ele te devolveu o teu espírito. Você já parou para pensar que todo dia você morre quando dorme? Tem momentos do nosso sono que é um apagão geral. Você não pensa, você não fala, você não sonha.
é um apagão geral. Mas ao amanhecer, Deus devolve a você o seu espírito. As misericórdias dele se renovam sobre a tua vida cada amanhecer, diz a palavra de Deus. Misericórdia. É um favor que Deus te faz. É um presente que Ele te dá o dia de hoje. Você acordar, respirar, recebendo o fôlego que Ele mesmo soprou nas suas narinas, o fôlego de Deus que está em você, a vida, o seu espírito. Então, quando você acordar, agradeça a Deus por mais um dia. Separa a primeira parte do dia para falar com Deus. Ore, converse com Ele, construa um relacionamento com Ele, medita na Bíblia Sagrada, na lei dEle, nos estatutos e no regimento interno dEle, porque meditando na palavra, examinando as Escrituras, você vai conhecê-lo e Ele vai se revelar a você. E aí, nessa continuidade, dia após dia, orando, buscando ao Senhor logo ao amanhecer. E a Bíblia fala orar incessantemente. Você em todo tempo está orando, está consultando ao Senhor, vai fazer alguma coisa, pergunta ao Senhor, pede a Ele. Faça a prova dele, pede a Ele para te dar um norte, para te orientar. Se você começar a desenvolver essa fé na sua jornada, conversando ao longo do dia com Deus na sua mente, dentro de você, Ele habita em você, Ele está aí dentro. Conversa com Ele, Ele vai te orientar, Ele vai colocar vai desenvolver os seus sentidos e você vai perceber, não é por aqui, não vou fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a tua vida vai começar a prosperar, porque Deus está te orientando, você está caminhando na presença do Eterno, do Todo-Poderoso, do Santo, daquele que sabe todas as coisas e que quer o melhor para você. A Bíblia diz, Deus falando, eis que ponho diante de ti dois caminhos, o de bênçãos e o de maldições. Escolhei, pois, o de bênção. A Bíblia Sagrada diz que se você andar na presença dele e atentar na lei dele, todas as bênçãos que estão escritas neste livro correrão atrás de você, elas virão até você. Você não precisa sair do seu lugar para ir a lugar nenhum buscar as bênçãos de Deus, porque elas virão sobre você. Então, acordando, já agradece ao Senhor, fala com Ele, medita na palavra dEle, pede a Ele para se revelar a você. Durante o dia, vai caminhando com Ele, pedindo orientação, falando com Ele o tempo todo, não reclamando, mas pedindo orientação e agradecendo pelas circunstâncias, pela vida. Primeiro porque Ele te devolveu a vida, depois porque você tem sua casa, e não importa como seja a sua casa, seja um palácio ou um barraquinho, mas Ele te deu um teto sobre a tua cabeça. Agradeça pelo que você tem, agradeça no pouco, seja fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará. Você não precisa ir para o muito, é Ele quem vai te colocar. Então agradeça, e quando você for deitar, fala com Ele novamente. Agradece por todo dia, por tudo que aconteceu na sua vida, pelos livramentos que Ele te deu. Porque Ele orienta para que nós ensinemos aos nossos filhos assim, para buscar e desenvolver uma intimidade com Ele no deitar, no levantar, no caminhar. Mas como você pode ensinar alguém aquilo que você não faz? Qual autoridade você tem para ensinar o teu filho se você não faz? Seja você o exemplo. Ande na presença de Deus com o coração grato e contrito. Se prostre na presença dele. Beba das fontes de água viva. E seja conduzido à vitória, à eternidade. Pare de reclamar e comece a agradecer. E tudo na sua vida se fará novo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você Ele levante o rosto dele e te dê a paz.